Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 10 de outubro, e esse é o programa da Defenda PM. Estamos ao vivo pela Com Brasil e pelo Facebook da Defenda para todo o país. No programa de hoje, nós vamos continuar repercutindo as eleições de 2022, hoje particularmente para o Legislativo. Aqui estarão o Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, presidente da Defenda PM, o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação, o deputado federal reeleito, Capitão Augusto, e o deputado estadual reeleito, Major Meca. Bem-vindos. No dia 21 do mês passado, a Defenda PM e outras entidades de classe entregaram ao secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto, um manifesto em favor da fixação do subteto remuneratório único no Estado. Participaram do ato a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, o Sindicato dos Servidores Públicos da Alesp e do Tribunal de Contas do Estado, o Sindicato e a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o Sindicato dos Delegados e a Associação dos Oficiais da Polícia Militar. No documento, as entidades solicitam ao Poder Executivo enviar à Alesp uma proposta de emenda constitucional que fixe como limite remuneratório o valor equivalente a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o que já foi feito em 21 das 27 unidades da Federação. A entrega do manifesto ocorreu durante o seminário Descomplicando o Orçamento Público, promovido pela FERMESP, Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, em conjunto com a Defenda PM e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. O presidente da Defenda e da FERMESP, Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, abriu o seminário. Vamos ver. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Marco Chicarone, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa, ao secretário Felipe Salto, que nos brindou aí com esses conhecimentos, né? Eu que não sou da área tributária nem fiscal, a gente sabe a complexidade que é. Dentro da Polícia Militar trabalhávamos com PPA, com LOA, com PILOA, e a gente sabe que o PPA é uma expectativa, às vezes, muito distante da realidade nua e crua, porque cada vez mais a demanda ela é local, diante de um poder cada vez mais central. E você ter essa capilaridade, essa sinapse que leve o recurso para onde ele deve estar e à disposição da população é um desafio muito grande para os gestores públicos. E se a gente pudesse resumir aqui numa única palavra, envolvendo até o nosso movimento, né, doutor Marco, o desafio é a equidade, né? Eu acho que o equilíbrio, a igualdade, isso está na nossa Constituição, mas eu acho que maior do que isso é a gente buscar a equidade das carreiras públicas de Estado, né? Haja vista que São Paulo, apesar de termos aí o maior PIB do Brasil, apesar da arrecadação ser avassaladoramente maior do que os outros estados, nós não podemos nos furtar, enquanto unidade federativa, de apoiá-los, esses outros estados, mas aí na capacidade de motivar, na capacidade de estimular o profissional para que ele não se evada, né, para que ele não saia do serviço público. Eu acho que uma visão, né, dos últimos governantes, né, de que o funcionalismo público, de uma maneira geral, seria um câncer a ser extirpado, né, como se nós, né, funcionários públicos de diferentes carreiras, fôssemos praticamente os principais beneficiários de uma receita que o Estado recolhe, né, dos nossos contribuintes, e na verdade a dinâmica é exatamente inversa, né? Bons profissionais na área fiscal conseguem recrutar receitas para que o Estado consiga fazer a melhor gestão para a sociedade. Então, nessa mesma linha, a Defenda PM, ela, só fazer uma correção, ela é uma entidade, uma associação ligada à FERMESP, que ela trabalha justamente nesse sentido, de valorizar o nosso principal ativo, que é o profissional.
Tá? Então, por mais que haja uma política patrimonial de aquisições, né, equipamentos, infraestrutura, o operador, aquele que tem o contato direto com o cidadão, é o que vai demonstrar ali a hora da verdade se o Estado funciona ou não. Na realidade, polícia militar, quando liga-se o 90, o cidadão quer e precisa e deve ser atendido adequadamente. Quando um cidadão procura um posto de saúde, ele quer, precisa, emergencial ou urgentemente de um atendimento sob o risco da própria vida, né? E quando o recurso não está na ponta da linha, não é a mera falta do recurso, é que denota, muitas vezes e infelizmente, uma falta de política pública que enviasse aquele recurso no momento mais oportuno. Dinheiro a gente sabe que há, mas a dificuldade burocrática desse dinheiro estar à disposição do profissional, do gestor público, no momento mais oportuno, eis aí o desafio. Uma vez eu assisti uma palestra do Dr. Manuel Castells, né, que é um grande economista mundial, e ele fala, a tecnologia ela vai desempregar muita gente, mas a falta dela vai desempregar muito mais. Então nós temos que ter tecnologia tributária adequada para as novas demandas. Nós não suportamos mais essa guerra fiscal, né? Não há como comparar, né, o pior salário do Brasil em São Paulo com melhores salários, né, que temos aí em outros estados como o Piauí, economicamente muito mais inferior. Em igualdade de funções eles merecem muito mais, né, do que tem hoje, mas a PM de São Paulo, os fiscais de renda também, os médicos, os economistas, que geram valor para o Estado. Quando o Estado entra numa obsolescência, aí a gente começa a discutir até a própria democracia, o Estado republicano, a gente começa a discutir, para que tudo isso, se eu não tenho nada daquilo que me foi falado que eu teria? Então, eis o nosso desafio, não vou me alongar mais, mas eu agradeço a oportunidade de ouvi-los e tomar o conhecimento também, né, porque isso é futuro, né, gostar de estar desse lado é importante, mas é bom também a gente entender a realidade de como essa dinâmica funciona, né? Estamos aí nesse manifesto, para já encerrar, e eu faço coro nesse sentido, a Polícia de São Paulo está unida, e assim faço votos aos nossos fiscais de renda, que nós nos unamos em torno de, faço aqui o lançamento de um fórum estadual de carreiras de Estado, para que a gente realmente faça frente à valorização da categoria, daqueles profissionais que estão, de fato, lidando com o serviço público e atendem, de fato, a população. Existem, obviamente, decisões políticas, mas a nossa função, ela orbita tanto na questão técnica e na questão política, e a gente não pode ficar refém, né, de uma certa forma, de questões conjunturais, tá? E sim, o tema, né, o tema próprio aí do manifesto, ele é estrutural. Se não houver uma política pública eficiente, remuneratória, que faça com que nós tenhamos aí valor naquilo que nós fazemos, não existe perspectiva nenhuma de se ganhar bem com teto baixo, tá bom? Então esse é o meu breve relato aí em relação ao nosso manifesto. Muito bem, vamos então agora começar a tratar sobre a legislação, a eleição para a Alesp. Coronel Ernesto, boa tarde, bem-vindo, amigo. Boa tarde, Silvio, boa tarde, Coronel Pistori, boa tarde, deputado reeleito Major Meca. Parabéns pelo seu desempenho nas urnas. Reflexo, tenho convicção disso, porque acompanhei muito tempo o seu trabalho durante esses 4 anos. O senhor foi um dos poucos que teve coragem de sair às ruas, dando a cara a tapa, fazendo campanha pela polícia, por aquilo que nos é mais necessário hoje, que é o aumento salarial. Então, parabéns, Major Meca. Esperamos efetivamente que nesses próximos 4 anos as coisas melhorem ainda mais, embora tenhamos reduzido o nosso contingente na Alesp, mas que pelo menos a presença do senhor, do deputado Capitão Conte Lopes e do deputado Capitão Telhada
nos garanta alguma representatividade. Muito obrigado por nos atender também hoje. Major Meca. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ernesto, Pistori, todos os amigos aí que acompanharam o nosso trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi gratificante, né, a votação que nós tivemos nesse primeiro turno, porque não deixa de ser um reconhecimento aos nossos esforços, né, pela valorização dos policiais do Estado de São Paulo, de todos os funcionários públicos, que ao longo da crise sanitária mostraram serem essenciais para o bom andamento da paz social dentro do Estado de São Paulo. Coronel Pistori, boa tarde. Bem, Pistori... Eu não estou ouvindo Pistori. Nem eu. Deputado, deputado. Agora voltou. Ernesto, Silvio, nosso deputado reeleito Major Meca, companheiro de turma, de jornada, e de fato o que o Coronel Ernesto falou, nós experienciamos e vivenciamos todo o trajeto, toda a jornada, toda a epopeia da campanha unificada salarial, de fato, sob a liderança do nosso deputado Major Meca, conseguiu unir e reunir as polícias de São Paulo. Foi uma jornada bastante gratificante, participamos com ele de todos os eventos, todas as manifestações, seja na frente da Rota, seja em Santos, seja junto ao Palácio do Governo, no estado do Morumbi, enfim, na TV Bandeirantes. Foram eventos que realmente marcaram o esforço e o trabalho, né, muitas vezes em glória do nosso parlamentar, que meio que sozinho lutou, foi a voz e foi a vez dos policiais do estado de São Paulo. E mais do que tudo, né, Meca, esse processo todo foi reconhecido e valorizado pelos nossos eleitores, por aqueles que viram na sua pessoa um parlamentar exemplar, um parlamentar que realmente fez a voz que os governantes, infelizmente, têm dificuldade de nos ouvir. Então, eu quero parabenizá-lo e colocarmos aí a nossa Defenda PM, a FEMESP, para que a gente continue essa jornada de valorização dos profissionais de segurança pública e, de uma maneira geral, todos aqueles que servem à sociedade. Obrigado, Pistori. Só reforçando, né, a campanha unificada das associações e sindicatos das polícias militares, civis, técnicos científicas e policiais penais foram fundamentais para que o governo desse os 20% de reajuste salarial, né, para todos os policiais, né, os profissionais da saúde, incluindo os veteranos. Porque todos nós sabemos que o PSDB em São Paulo nunca respeitou a lei de paridade. Hoje, se você for verificar o salário de um policial que está na ativa, né, do mesmo posto ou graduação, é maior que o do policial que está na reserva, resultado do desrespeito que eles sempre tiveram com a legislação em relação aos policiais. E todos nós sabemos, você acompanhou para e passo, né, desse movimento, pressionando o governo e mostrando para a sociedade, né, que nós sempre estivemos abandonados pelos governos aí do PSDB, né, junto com o PT, né, nesses últimos 30 anos, porque eles não... A intenção deles era dar um reajuste, né? Uma recomposição. E a nossa pressão foi fundamental para que esse reajuste viesse em 2 dígitos e também, né, para os veteranos. A participação da Defenda PM foi fundamental ao longo desse processo. Deputado, se eu me permitir, eu sei que o senhor tem daqui um pouco um compromisso aqui na Zona Norte, não queremos atrapalhar a agenda,
mas eu queria fazer uma provocação. Nós estamos aqui e é uma provocação muito apartidária. Eu não posso defender nem A nem B, o programa a gente não pode defender A ou B no programa, porque é um programa que está sujeito às leis eleitorais, obviamente, e a gente não vai fazer isso. Mas nós temos hoje, mais do que nunca, uma possibilidade de, no segundo turno, eleger um candidato que está alinhado do partido do senhor, está numa coligação com o partido do senhor, e um candidato que é, teoricamente, de outra, não está alinhado. Ou seja, a partir de janeiro de 2000, já que o senhor vai continuar na legislatura, então o senhor começa em janeiro realmente, janeiro de 23, o senhor pode deixar de ser oposição e passar a ser situação, ou continuar sendo oposição. A gente não sabe o resultado das eleições que vão acontecer agora, dia 30. Como é que o senhor está preparado para esse jogo? Ele já tem projetos para ser situação e projetos para ser oposição, continuar sendo oposição? Olha, Ernesto, inicialmente, nós estamos trabalhando para que o Tarcísio de Freitas seja eleito governador de São Paulo. Até mesmo porque nós sempre acompanhamos as políticas de segurança pública do PT, sempre foram no sentido de passar a mão na cabeça de bandido e punir policiais. É tanto que plano de governo deles é acabar com polícia militar, é desmilitarizar tudo, é fazer com que disciplina e hierarquia seja jogado fora, e nós não queremos. Quando eu falo nós, é o povo do estado de São Paulo. Somos nós, profissionais da segurança pública, que acompanhamos e testemunhamos o quanto o povo de São Paulo está sofrendo, por conta do abandono das políticas de segurança pública. E o PT é a representação dessa falta de política de segurança pública que privilegie o policial e o cidadão de bem, o trabalhador. O negócio deles é passar a mão na cabeça de bandido e deixar com que o ladrão fique à vontade e São Paulo... Retornou? Agora Estamos de volta aqui. São Paulo não pode continuar sendo um terreno fértil para que bandido faça o que quer. Até mesmo ferramentas como o Pix, que nós vemos que é um avanço enorme, que facilita muito a vida das pessoas, dos empresários, acabou sendo um problema para o cidadão de bem que é sequestrado para fazer transferências bancárias. Isso é problema de segurança pública. Segurança pública. Policiais que foram abandonados, polícias sucateadas, e nós que entendemos do que estamos falando, porque vivenciamos isso e constatamos esses problemas ao longo desses últimos 35 anos, nós sabemos que o Tarcísio de Freitas hoje é uma esperança para a retomada da paz no estado de São Paulo. Agora, como você falou, Ernesto, complementando, que você disse essa questão de ser situação ou oposição. As nossas pautas, elas permanecem a mesma, que é a questão do salário dos policiais do estado de São Paulo, que está extremamente defasado em relação a todas as outras unidades da federação, os problemas que nós temos de moradia. Eu vou citar um exemplo para vocês agora, extremamente recente. No domingo à noite, nós fomos visitar aqueles policiais que foram baleados no domingo, no dia das eleições, lá na Zona Sul. Uma das preocupações de um dos policiais, qual era? Ele mora dentro de uma favela e ninguém sabia que ele era policial. Então, é problema, Ernesto, que você sabe, todos nós sabemos, que isso daí não é exceção. Não é exceção os problemas de moradia de policiais em áreas de alto risco, áreas que são controladas pelo crime organizado. Que quem permitiu que uma facção criminosa transformasse num cartel, e hoje é um cartel. Quem foi? Foi PSDB, PT, esse pessoal aí que permitiu esse avanço. Então as nossas pautas na Assembleia Legislativa, em 2023, elas continuam mesmo. Os problemas de saúde, de todos nós policiais, dos veteranos, HPM sucateado, o Cruz Azul
né, a ponto de fechar as portas, né? As nossas pautas continuam a mesma. A diferença é que nós temos agora a oportunidade de ter um governador que ouça, né, o nosso clamor, que ouça as nossas dificuldades, né, e que desenvolva políticas públicas para melhorar as condições dos policiais, para que nós possamos realmente ter forças, saúde, para defender a sociedade no combate à criminalidade. Excelente, deputado. Muito obrigado pela resposta. Era mais ou menos isso que eu esperava ouvir, uma posição firme no direito, na defesa do direito dos policiais, independente de quem esteja no partido, lá, de que partido esteja no governo de São Paulo. Exato. Teremos aí um ano bastante desafiador, né, deputado? A questão da revisão do nosso sistema de proteção social, que a partir aí de novembro de 23 a 2025, conforme a lei federal preconiza, deve ser revisado pelos estados. E estamos, de uma certa forma, um tanto quanto preocupados com a perspectiva que possa ter isso em âmbito estadual, haja vista também a diminuição da nossa representatividade, né? Éramos em 7 deputados estaduais e hoje temos 3, né? Mas a gente ainda entende que a bancada, né, que tem os deputados que são simpatizantes com as nossas causas, também possa nos ajudar nesse sentido. Mas quais são as perspectivas que o deputado vê em relação ao sistema de proteção social da Polícia Militar? Olha, Pistori, desde a reforma previdenciária, quando ela ocorreu em âmbito federal e posteriormente aqui em São Paulo, a qual eu votei não na reforma previdenciária aqui em São Paulo, eu sempre destaquei 2 pontos que realmente é o que pega para nós policiais, para nós operadores de segurança pública, né, que nós tínhamos que ter trabalhado firme para ter mantido os 30 anos, que é o tempo de serviço, né, e não permitir o aumento de alíquota de desconto previdenciário para nós operadores de segurança pública. Por qual motivo? Primeiro, as características da nossa atividade policial é totalmente distinta das demais atividades. Nós não somos melhores que ninguém, mas a nossa atividade, ela tem peculiaridades que consomem, né, a nossa saúde física e a nossa saúde psicológica. É só você ver o número de policiais que praticam suicídio, um número de policiais com depressão, um número elevadíssimo de separação conjugal. Tudo isso é resultado das altas cargas horárias que os policiais praticam, né, em uma condição de estresse extremamente elevado. Então, nós tínhamos que ter permanecido com os 30 anos de serviço por conta da nossa saúde física e psicológica. E o que realmente pegou para os policiais foi o aumento de alíquota previdenciária, né, que hoje pesa por demais para os policiais militares, veteranos, pesa muito para os policiais civis, policiais penais, técnicos científicos, e nós somos uma categoria que é necessário uma discussão e um debate à parte. Porque quando eu participei de reuniões, eu sempre fiz questão de salientar essas particularidades da nossa atividade, que na verdade nem as Forças Armadas têm características idênticas à nossa de atividade de serviço. Você pegar um soldado de polícia militar que desenvolve pelo menos, no seu turno de serviço, pelo menos 14 horas de serviço, no mínimo, porque o policial militar, quando ele sai da casa dele para se deslocar para o quartel, para assumir o serviço, ele já encontra-se, né, em serviço, ele já tem que abrir o portão da casa dele em situação de atenção, para ver se não tem um veículo parado,
todo filmado, se não tem alguém do outro lado da calçada, se passando por um mendigo embaixo de um cobertor, aguardando a saída dele para efetuar um atentado. Nós já tivemos policiais que foram executados em ponto de ônibus, fardados, se deslocando para o serviço. Então, são características que realmente permitem ao nosso policial uma aposentadoria especial, que ela deveria ter sido preservada, tanto em relação ao tempo, como em relação à alíquota previdenciária de desconto. Põe o derrite e você liga. Olha, nós estamos encerrando já. É muito importante. Temos 1 minuto. Temos 1 minuto só para encerrar, deputado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor e a sua mensagem final para os seus eleitores, né? Pessoal, esses últimos 3 anos e meio foram de intenso trabalho na Assembleia Legislativa. Consegui aprovar na Assembleia Legislativa 2 projetos extremamente importantes para os policiais e a família policial militar. Um deles foi o projeto que antecipa em 48 horas 5% da indenização aos familiares do policial morto em serviço. Foi vetado pelo Dória. Bom, nós já perdemos o contato aqui com o deputado Major Meca. Vamos agradecer a participação dele, mas a gente vai falar muito com o Meca ainda ao longo do mandato. Logo após o primeiro turno da eleição presidencial, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, manifestou apoio ao candidato a presidente Jair Bolsonaro e ao candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em seguida, nas redes sociais de policiais militares, começaram a circular notícia de que o apoio de Garcia a Bolsonaro e Tarcísio teria sido em troca do comando da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. O deputado reeleito Capitão Derrite, que faz parte da equipe do presidente e do Tarcísio aqui para o governo de São Paulo, gravou um vídeo para desmentir esses rumores. Vamos ver. Especificamente em relação. Olá, meus irmãos policiais militares, por aqui deputado federal Capitão Derrite. Antes de mais nada, eu quero agradecer o apoio de todos vocês. Nessa reeleição, tenho certeza que boa parte desses votos foi por conta do apoio da família policial militar. Mas preciso vir aqui desmentir o que está ocorrendo nos grupos de WhatsApp, que Rodrigo Garcia teria declarado apoio a Tarcísio de Freitas e ao presidente Bolsonaro em troca de secretarias no futuro governo do Tarcísio. Isso é mentira, senhores. Tenho certeza que Tarcísio vai nomear pessoas com perfis técnicos, assim como o presidente Bolsonaro nomeou o Tarcísio e deu a oportunidade de ele ser ministro da Infraestrutura. Eu estive ontem o dia todo com o Tarcísio e com o presidente Bolsonaro, inclusive fomos lá visitar os policiais que foram alvejados no dia das eleições, numa demonstração de grandeza, de respeito do presidente, da primeira-dama e do Tarcísio aos nossos irmãos de farda. E fiquem tranquilos, não acreditem nesses bizus furados, nessas informações falsas. Nós temos que nos concentrar e continuar apoiando o Tarcísio, que representa a nossa esperança, especificamente para São Paulo, e o nosso presidente Bolsonaro para o futuro da nossa nação. Muito bem, esclarecido o fato, então. Agora nós vamos falar sobre a legislação, a eleição para o Legislativo Federal. Nós estamos aqui com o Capitão Augusto, no telefone, ele está no compromisso e gentilmente parou para nos atender. Deputado, boa tarde, muito bem-vindo, parabéns pela eleição. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui e obrigado novamente pelo convite que está vindo aqui participar. Muito bom. Coronel Ernesto, já está em casa? Hoje nós estamos aqui por São Paulo, trabalhando aqui, acompanhando aqui a Assembleia Legislativa, alguns projetos, e daqui a pouco também fazendo uma visita para o nosso comando-geral, para estar colocando o nosso novo mandato, né, se Deus assim permitir, depois de aprovar as contas, tudo certinho, né, para que a gente possa estar trabalhando mais 4 anos em prol da Polícia Militar. Muito bem. Deputado, conosco está aqui o presidente da Defenda, o Coronel Pistori. Presidente. Olá, deputado, parabéns pela sua reeleição. É um momento de bastante coroamento e reconhecimento do seu eleitorado em relação à sua atuação. As pessoas, elas realmente
se pautaram não pelas perspectivas de futuro em relação àquilo que o deputado fez e fará, mas simplesmente também pautadas pelo grande trabalho que foi feito na Câmara Federal, não só nos projetos ligados à Polícia Militar, à segurança pública, mas diante de tantos outros temas que o deputado está à frente. Então, para nós é uma fonte de bastante orgulho e responsabilidade que o senhor aí tenha uma legislatura bastante profícua, principalmente na sua relatoria em relação à nossa lei orgânica básica, que realmente teve muitas discussões, muito trabalho envolvido, mas que neste momento agora seria extremamente importante que ela fosse votada e aprovada para ser sancionada. Parabéns, deputado. Obrigado, Coronel Pistori. Aproveitando seu nome, parabenizar toda a diretoria da Defenda PM, todos os integrantes da Defenda PM. A Defenda PM hoje é essencial para o trabalho de conscientização política, para o trabalho político, para o trabalho legislativo. Dá um suporte muito grande, sempre deu um suporte muito grande lá pela Câmara dos Deputados, juntamente com o Coronel Miller. Então, parabéns a todos da Defenda PM. Deputado, com a gente também está o Coronel Ernesto, vai conversar com o senhor agora. Coronel Ernesto. Deputado Capitão Augusto, muito obrigado pela participação conosco aqui. Já o fiz pessoalmente, né? Logo depois, mas parabenizar novamente pela reeleição. O senhor teve os votos, talvez a manutenção do volume de votos seja um reflexo efetivamente da qualidade do seu serviço aí na Câmara dos Deputados. E eu queria também fazer uma pequena observação em relação às bancadas. Tal qual aconteceu na Alesp, a nossa bancada federal também reduziu, e reduziu bastante. Nós temos aí, brigando por nós em Brasília, de São Paulo, somente o senhor e o capitão Derrite. Além disso, perdemos também em outros estados. Hoje, de acordo com o levantamento da FENEM, nós temos apenas 18 policiais militares que são deputados federais aí em Brasília. O senhor entende isso como um problema? Qual a estratégia para efetivamente conseguir passar as nossas pautas nesses anos vindouros aí? 4 anos de mandato, que o senhor vai ter um trabalho dobrado, vamos assim dizer. Bom, Coronel, boa tarde, obrigado antes de mais nada pelas felicitações. Primeiro até, Coronel, lamentar, né, que nós tínhamos 6 deputados federais representando a Polícia Militar, né? Estava eu e Derrite que conseguimos reeleger, Tadeu, Cátia Sastre, o Aboane e o Sargento Alexandre. E os outros 4 não se reelegeram. No estado de São Paulo também, na Assembleia Legislativa, nós tínhamos 8 deputados, somente o MECA conseguiu retornar, somente o MECA foi reeleito. Óbvio que nós tivemos outros eleitos, né, como o Telhadinho, outros deputados estaduais, mas perdemos 7 deputados. Isso talvez, pela quantidade de candidatos que nós tivemos nessas eleições, mais de 70 candidatos, é um número assim que é difícil até de imaginar, quase que um candidato por batalhão, houve uma divisão total de votos, porque se nós somarmos a votação desses 70 candidatos, aproxima-se de 2 milhões de votos. Ou seja, né, daria para ter elegido aí tranquilamente 7, 8 deputados federais, 10 deputados estaduais, mas a divisão realmente acabou atrapalhando. Uma eleição extremamente difícil, muita gente famosa concorrendo aos cargos aí, deputado estadual, federal, pessoal com milhões de seguidores nas redes sociais, uma campanha que praticamente todos fizeram sem recursos, uma campanha realmente muito, muito difícil. Então nós perdemos realmente muita representatividade, né, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Agora, né, a sorte nossa é que aqui no estado de São Paulo, nós obviamente que a gente não abaixa a guarda de jeito nenhum, mas nós estamos com a confiança absoluta de que o Tarcísio vai se eleger governador do estado de São Paulo, o que vai facilitar muito a vida dos nossos deputados estaduais, mesmo perdendo representatividade, né, ainda assim, né, com essa redução, devido ao fato de a gente ter um governador favorável a nós, vai facilitar a vida dos nossos representantes na Assembleia Legislativa. Lá pela Câmara dos Deputados, também estamos com uma confiança muito grande, a gente estava muito preocupado no primeiro turno, né, porque não sabia até onde
que a esquerda conseguiria colocar o nosso adversário, mas agora todos os ventos favoráveis a nós, a quantidade de notícias boas que o governo vem colhendo, o otimismo que pairou agora na candidatura do presidente Bolsonaro. Conseguimos eleger 99 deputados federais, somente do PL, que agora estão dedicando de manhã, de tarde e de noite para reeleger agora de campanha única para o presidente Bolsonaro e para o Tarcísio. Conseguimos eleger vários governadores importantes já no primeiro turno que estão com o Bolsonaro. Nós conseguimos colocar no segundo turno vários candidatos a governador que viraram o primeiro turno em primeiro lugar, que estão apoiando o presidente Bolsonaro. A economia melhorando cada vez mais. Então a gente está com uma expectativa muito grande realmente da reeleição do presidente Bolsonaro. Então, com a reeleição do presidente Bolsonaro, mesmo a gente tendo uma redução da bancada, acaba facilitando a nossa vida, né? Para que a gente possa estar trabalhando em prol da Polícia Militar. Aproveitando também, coronel, para falar dessa quantidade de parlamentares candidatos que nós tivemos na PM, teremos uma dificuldade muito grande nas próximas eleições, né, que passa a valer a quarentena, que vai ter que ser feito um trabalho muito grande para a gente conseguir derrubar essa quarentena lá pela Câmara dos Deputados. A quarentena, para quem está nos acompanhando, né, é aquela proibição de qualquer candidato da ativa poder pleitear o cargo. Primeiro tem que pedir baixa, se exonerar, aguardar 4 anos e aí poder ser candidato. Olha o absurdo que nós chegamos. Isso vale para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, a magistratura. Então nós temos uma grande missão, que é tentar derrubar essa quarentena, senão nós teremos pouquíssimos, né, ou quase nenhum candidato, porque quem vai abrir mão da sua carreira, vai pedir exoneração da Polícia Militar, aguardar 4 anos para poder ser candidato. Praticamente nenhum candidato vindo da ativa, o que é muito ruim para nós. E na reserva, quanto tempo tem que estar, deputado? Desculpa, só para... Quem tá na reserva já tem que estar há quanto tempo na reserva para poder concorrer? Desculpa, acabei não entendendo, deu um eco. Quem já está na reserva, quanto tempo tem que estar na reserva para concorrer? Por exemplo, em 4 anos. 4 anos de reserva, de inativo já, então. A quarentena prevê 4 anos. Então, depois de aposentado, aguardar 4 anos, né? Mas nós faremos de tudo realmente para derrubar esse projeto aí, que foi apresentado pela própria Câmara, né? Obviamente que isso aí é uma autodefesa que o Congresso mesmo imputou, porque ficou muito preocupado com a ascensão de números de parlamentares eleitos, né, oriundos das Forças de Segurança Pública, da magistratura e do Ministério Público. Então, vamos ver se a gente consegue, né, com a bancada que nós elegemos, derrubar essa cláusula. Mas para os aposentados, teria que aguardar 4 anos também, depois de sua aposentadoria, para poder concorrer ao cargo. Deputado, uma pergunta em relação àquilo que o senhor declarou há pouco, com excesso de candidatos, enfim, né, muitos, infelizmente, com pouca possibilidade ou viabilidade de eleição, mas que, pelo princípio democrático, né, da autovotação, se colocaram à disposição para serem votados. Mas o que o deputado entende a respeito da norma, né, interna da Polícia Militar e também a civil em relação ao controle das redes sociais? Talvez isso também não tenha limitado os nossos policiais militares de fazer, de fato, uma boa política, de divulgar os seus trabalhos e as nossas ideias nesse processo todo. Eu lembro que muitos policiais militares que, obviamente, não monetizaram as redes sociais, nem as outras plataformas, né? Mas, enfim, obtinham aí uma grande visibilidade, divulgando o trabalho da Polícia Militar, divulgando as boas ações da Polícia Militar, sem qualquer lastro ou objetivo de monetização. O senhor acha que essa norma precisaria ser revista pelo comando ou pelo futuro governador, para que nós tenhamos voz e vez também nas redes sociais, como outras carreiras, outras categorias? Bom, isso aí prejudica com certeza, porque você já não tem recurso para poder fazer material gráfico, papel, né, e você utiliza as redes sociais, e hoje é um grande instrumento realmente para você conseguir a eleição. E você ter esse cerceamento das suas redes, óbvio que atrapalha demais. Mas isso é herança, né, do falecido político Dória, né, que deixou isso para nós, e tenho certeza absoluta, né, que o nosso novo governador Tarcísio assumindo, né, já vai revogar isso aí, já vai retirar isso aí,
para que os policiais possam utilizar plenamente suas redes sociais, como sempre fizeram, ostentando e orgulhando de postar fotos, né, nas suas viaturas, com suas fardas, e obviamente que isso aí acaba tendo uma aceitação pública muito grande, né? As pessoas admiram a polícia, gostam da polícia, gostam de seguir a polícia, gostam de ver esse tipo de fotos, de imagem, de vídeos, né? Das polícias, das ocorrências policiais, das viaturas dos policiais. Então, eu tenho certeza absoluta que isso aí vai cair no próximo ano. Muito bom. E, por fim, né, deputado, uma observação que eu acho que todos acabam tendo em relação ao primeiro turno, né, foi a questão da ausência do eleitor nas urnas, né, somados aí os votos nulos, brancos e a abstenção, a gente beira aí quase 40 milhões, um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo do estado, né, de abstenções brancos e nulos, né, e a gente corre o risco, enquanto democracia, de ter um candidato eleito com a minoria dos votos, né, somados aos votos do segundo candidato e dos brancos, nulos e abstenções, a gente corre esse risco. Qual a orientação que o deputado dá aos nossos veteranos, aos nossos eleitores, para que a gente não corra esse risco no próximo segundo turno? Bom, eu acho que essas abstenções não foi nesses números, né, dentro da nossa Polícia Militar. Até porque a gente depende demais dos nossos representantes políticos e temos uma consciência política muito maior que a média nacional. Então, eu espero, realmente, e torço para que essa abstenção não tenha ocorrido dentro da Polícia Militar. Mas é triste, realmente, de ver, né, mesmo num país onde o voto é obrigatório, as pessoas não comparecerem para votar num momento tão importante que você vai definir a vida dele mesmo. A educação, a saúde, a segurança, o saneamento básico, a habitação, tudo depende realmente da política. É de se lamentar, realmente, que pessoas abram mão de escolher os seus representantes e optem por ficar neutro, né, por não votar, por abster, por votar em branco. Então é um absurdo. Mas eu acredito realmente que na PM, a PM está com uma consciência política muito grande. Até retomando a questão da quantidade de votos, né, a gente vai ter que se reinventar. Então agora não basta mais aquele eleitor votar e militar pelo seu candidato. Nós vamos ter que começar a adotar o voto útil, né? Escolher dentre aqueles candidatos, deputado estadual, federal, e na próxima eleição, dentre os candidatos a vereador que tem da Polícia Militar, quem realmente tem condições de se eleger, para adotar o voto útil. Não adianta mais, nós não podemos ficar desperdiçando voto, a gente corre o risco de perder representatividade. Nas últimas eleições municipais, elegemos 147 policiais militares. E com certeza haverá muitos outros candidatos agora na próxima eleição. Então a gente precisa agora adotar esse novo conceito, né, na política, que é o voto útil. Escolher, dentre os candidatos que você tem afinidade, aquele que tem chance, de fato, de se eleger para não perder o voto. Aproveitando o gancho também, falando um pouco, né, sobre a questão da lei orgânica que foi citado, que é algo realmente que para nós de suma importância. Nessa semana nós tivemos lá no Palácio da Alvorada, da residência oficial do presidente Bolsonaro, fazendo uma reunião com os parlamentares, e aproveitei também para estar conversando com o Arthur Lira, que se comprometeu a estar pautando a nossa lei orgânica logo após o segundo turno. Então, para nós, isso aí é um sonho de consumo, é um divisor de águas da Polícia Militar. Vamos precisar do apoio de todos os parlamentares eleitos, reeleitos, não eleitos, de todas as associações, a Defenda, que sempre está apoiando, sempre ajudando muito. Mas agora nós precisamos do engajamento de todos no Brasil para não perder essa oportunidade de jeito nenhum de aprovar a nossa tão sonhada lei orgânica logo após o segundo turno. Deputado, Parabéns, deputado. Deputado, aquelas arestas lá com o CNCG e alguns comandos aí pelo Brasil já estão aparadas, estão superadas para aprovar a lei orgânica? Totalmente superado. Nós temos uma carta do próprio CNCG validando, aprovando, concordando com a lei orgânica da Polícia Militar. Uma lei orgânica tão complexa, tão extensa, é óbvio que é impossível você agradar a todos, né? Muitas sugestões foram dadas, tanto de associações de praça, associações de oficiais, pelos comandos da Polícia Militar. São 27 comandos das Polícias Militares, 26 comandos dos Corpos de Bombeiros Militares. É difícil atender a todos, mas não tem como realmente um texto tão extenso chegar a uma unanimidade. Mas nós conseguimos o principal, que é chegar a um consenso. Todos concordaram. Então a NASPA, né, que é a Associação dos Praças, a NERB, que representa os praças, né, na pessoa do Lucas Leonel, já endossou, concorda com o texto.
também pela FENEM, o Coronel Marlon, né, também representando todas as associações de oficiais do Brasil, concordou com o texto. Ambos estiveram comigo tomando café da manhã lá com o presidente Bolsonaro, junto com o Coronel Miller. Mais do que isso, né, todas as associações da Polícia Civil concordam e endossam o nosso texto, que é importante para não atravancar lá. Então, tanto a DEPOL, né, todas as associações da Polícia Civil já concordaram. Então está tudo certo, tudo pronto. Agora é só o próprio presidente Bolsonaro já deu aval, pode pautar no Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, tudo pronto, líder do governo. Então, assim que passar o segundo turno, né, a gente já vai levar esse texto consensuado dentro da Polícia Militar, dos bombeiros militares no Brasil, para a gente aprovar. Um sonho de consumo para nós, um divisor de águas das nossas polícias e corpos de bombeiros militares. O próprio comandante-geral de São Paulo já está ciente dessa votação, dessa possibilidade? Tudo ciente, eu tenho uma reunião daqui a pouco com eles, até não posso ficar muito. Daqui a pouco tem uma reunião lá no QG e vão estar falando justamente do que eu conversei com o Arthur Lira, né, falando desse texto final, já está concordado, foi aprovado, o próprio presidente do CNCG já concordou, e a gente vai levar ao plenário da Câmara logo após o segundo turno das eleições. Boa sorte, deputado. Que os bons ventos e a sanidade sejam pauta nessa reunião também, né? Então eu congratulo o seu trabalho e faço votos aí que seja profícua a reunião e os comandos aí sejam convencidos da validade, da realidade, da necessidade dessa lei orgânica básica neste momento. Pode não ser o ideal, mas é o que foi construído depois de 21 anos, né? Então isso é muito trabalho, particularmente da relatoria do senhor aí. Parabéns. Obrigado, pode achar que a gente vai estar mantendo todos informados. E obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar vindo aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deputado, muito obrigado mais uma vez por falar conosco. Bom, vamos agradecer aqui a participação do deputado federal Capitão Augusto e aos nossos dois colegas de bancada aqui. Boas notícias hoje, hein? A gente está vendo notícias. Que os deputados aqui do estado estão alinhados. Nós temos pouco, mas a bancada é boa, a bancada é grande. E o Meca falou que muita gente alinhadinha aí. E a lei orgânica, então, segundo Augusto, vira realidade esse ano. Espero que junto com a lei orgânica também sejam inseridos no pacote o Código de Processo Penal e o Código Penal, porque daí a gente fecha o arcabouço jurídico necessário para um bom trabalho da polícia no dia a dia. E, principalmente, começa a consolidar aquilo que tanto a gente fala, né? Muitos especialistas aí, eu não vou nem colocar entre aspas, porque nós ouvimos muitos especialistas mesmo aqui ao longo do ano, principalmente no segundo semestre aqui no programa da Defenda, e todos eles falam da necessidade de haver uma segurança jurídica para a ação da polícia. Então tá aí, segurança jurídica lei orgânica, Código de Processo Penal, Código Penal, que garantam uma boa atuação. E o Código Penal Militar também, que está nesse mesmo pacote. Isso dá segurança jurídica ao agente policial que vai intervir na rua normalmente. Bom, e uma perspectiva bastante positiva, né, Ernesto e Silvio, o verdadeiro alinhamento e harmonia entre as entidades representativas, né? Então, a questão da representação institucional alinhada com a representação política, que, por sua vez, estaria alinhada com a representação associativa, né? Então, que os bons ventos nos levem a essa harmonia, essa empatia, essa sinergia das três pilastras aí, para que a polícia militar ou policial militar, em suma, vençam nessa guerra da segurança pública contra o crime e em favor da sociedade, né? Então, esse alinhamento eu vejo com bastante esperança, né, na esfera federal, apesar da bancada ter reduzido muito na esfera estadual, mas eu acredito que também os nossos simpatizantes, né, outros candidatos aí como suplentes possam assumir aí também alguns postos que estejam vagas aí na Lesp, que a gente consiga aumentar a representatividade das nossas pautas, né, que é em favor daqueles que servem a sociedade para que ela tenha o melhor do Estado que ela possa ter, né. Então, é esse o desejo de todos nós, eu acredito. Tudo bem, nós estamos aqui no final do programa. Presidente, boa tarde, muito obrigado pela sua participação, viu, pela disponibilidade de atender. Obrigadão, boa tarde.
Coronel Ernesto, boa tarde pela participação também, meu amigo aí de longe. Obrigado, Silvio. Só deixar aqui uma última mensagem do Major Meca, que pediu desculpas por não ter conseguido retornar para finalizar o raciocínio dele. Ele estava com aquele compromisso em seguida. Deixa aqui um abraço a todos e também, obviamente, se colocando à disposição. A gente já sabe, já, deputado, vamos ficar pressionando aí, vamos ficar junto com o senhor nesses próximos 4 anos também, como ficamos nesses últimos 4 anos. Muito bom. Então encerramos aqui, desejando a todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda que vem. Até lá.